gente passa a palavra para o Serginho, que acompanhou todo o processo. Bom, boa tarde, companheiros, companheiras. Eu estava conselheiro tutelar naquele período, né, Léo? O Léo, conselheiro hoje. O Léo, inclusive, estava na ocupação. Eu estava conselheiro tutelar naquele período e fui todos os dias naquela ocupação. Desde o primeiro dia, um dia antes, o Derinho passou no conselho tutelar, a gente conversou um pouco, aí no sábado acabou acontecendo, na madrugada ocorreu, no sábado aconteceu e essa ocupação explodiu de uma hora para outra, o número de pessoas era muito grande, um número de crianças muito grande, um processo extremamente complexo, porque essas pessoas, da onde elas vinham, não tinha saneamento básico, elas não tinham condição de pagar aluguel naquele período, né? Era um período difícil, uma conjuntura extremamente difícil do ponto de vista municipal, que era o DIB, o prefeito da cidade. Nós não tínhamos projeto de moradia popular na cidade e era o início do governo Lula. O pessoal vai para a ocupação, alguns jovens, naquele período inclusive o companheiro Guilherme Boulos era uma das lideranças, a Camila e outras lideranças, algumas ligadas à USP, eles tinham uma relação muito próxima com o projeto Meninos e Meninas de Rua. O companheiro Marcelo Buzeto era um companheiro do MST, e o MTST e o MST estavam juntos nesse processo, né? O Marcelo Buzeto era uma figura que estava aqui na região. A ocupação ocorreu porque teve um trabalho muito grande, o projeto estava envolvido, algumas igrejas, né, o pastor Levi, né, e outros companheiros estavam nesse processo, né. Eu estive lá todos os dias, participei do dia, inclusive, que o jornalista levou o tiro. Nós estávamos saindo com 1000 registros de nascimento de crianças lá, e o tiro aconteceu na nossa frente. Na verdade, assaltaram um posto de gasolina que tinha ali perto, e um dos jornalistas acabou fotografando ou filmando, e o pessoal que assaltou veio, pediu a câmera, o cara não deu, deram tiro no cara, e aí virou uma tragédia nacional aquele processo, porque se voltou contra a ocupação, né, naqueles primeiros momentos. Mas foi transcorrendo os dias, era muito difícil o processo lá, aquele terreno era um terreno da Volks, a Volks devia muito imposto daquilo lá, né? Estava largado aquilo. Nós participamos de todas as negociações, né, Horácio? Inclusive lá no comando, junto com o Ivan, com o Horácio, com o Guilherme, com o Aldo, com o Wagner, com alguns vereadores aqui da região, com muita gente. O dia até que o Guilherme Boulos saiu no meio da negociação, porque ele se estranhou com um dos comandantes, ele saiu no meio e foi embora, porque eles queriam de fato era desocupar de uma vez por todas. No Conselho Tutelar nós tivemos uma posição bem interessante na época, tentamos segurar ao máximo, fizemos uma representação para o juiz, eu e o Ilacir fomos chamados pelo juiz, né, para falar um pouco, porque o prefeito foi lá e pediu a cabeça minha e do Ilacir, porque falou que a gente não saía da ocupação. E aí a gente teve argumento para conversar com o juiz e falar, num determinado momento a conversa foi essa: se o senhor vai tirar eles de lá, o senhor tem que arrumar um local para eles, não pode ser desse jeito. E aí o doutor Luiz tirou um pouco o pé nesse processo, mas foi extremamente complexo. O que eu quero dizer é o seguinte, encerrando: eu estive lá no penúltimo dia, na manhã seguinte era desocupação. Nós sabíamos, por conta que o Conselho Tutelar tem funções, sempre que você tem uma reintegração de posse, para resguardar o direito daquelas crianças que estão lá, o Conselho Tutelar acompanha o processo. É obrigatório acompanhar o processo. Tinha uma ordem judicial solicitando isso. Eu fui à noite lá, era uma noite fria, né, o lugar era bem escuro, né, e aí eu encontrei lá alguns companheiros lá dentro da ocupação. No outro dia seria a reintegração de posse. Eles usaram 800 policiais para fazer a reintegração de posse, né? Eles fecharam as escolas da região, a gente tinha toda a informação. E aí quando eu chego lá na noite, eu encontro lá, sentado no chão,
lá alguns companheiros, né? Entre eles o companheiro Aldo Santos, que foi presente nessa ocupação o tempo inteiro, né? Fazendo o quê? Tentando fazer com que aquelas pessoas não tivessem o seu direito violado mais do que elas já tinham. Porque viver numa condição daquela, né, Léo? Debaixo de uma lona preta, daquele jeito que estava, não era tranquilo. As noites eram frias, os dias quentes, né? Muito quentes. Muitas crianças lá, né? Uma situação extremamente complexa. E eu estou falando, quando eu cheguei lá dentro, eu posso até cometer alguma injustiça, mas eu encontrei a Irene sentada no chão, companheira de Diadema, né? Companheiro Wagner Lino, companheiro Aldo Santos, né? Eu sei que tinha um advogado que estava acompanhando, né? Eu lembro mais desse pessoal. O Melão teve lá o tempo inteiro, a Rosa era do Fórum Municipal da Criança, estava lá todos os dias. Todas as lideranças aqui da região iam para lá para colaborar, né? Para que aquilo não virasse uma tragédia. E eu vim aqui dizer o seguinte, Aldo.